Bora estudar! Conto de Escola, Machado de Assis. Este é um conto muito importante, muito conhecido do Machado, também do livro Várias Histórias, que nós estamos analisando aqui, e ele é um conto memorialista. É um conto narrado em primeira pessoa, então esse personagem, esse narrador, é o personagem principal e ele está recordando algo que aconteceu em 1840, há mais de 50 anos da publicação do livro. E ele começa bem específico. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840, naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio. Então observa que ele detalha, uma segunda-feira do mês de maio de 1840 na Rua do Costa. Precisamos entender aí alguns fatos importantes. O que estava acontecendo no Brasil ali no mês de maio de 1840? A nossa Câmara dos Deputados aprovou a nomeação, a posse do Dom Pedro II. Então é aquela lei da maioridade, que o Dom Pedro II passa, torna-se maior, coisa que não poderia, porque ele não tinha ali 18 anos, não poderia assumir o trono, mas a Câmara aprova aquilo. Então, por isso, estar bem específico ali no início do conto. E o nosso personagem, o Pilar, ele tem o nome de Pilar, o nosso narrador aqui, ele fica na dúvida se ele vai para a escola. Ele não está querendo ir para a escola, na verdade. E ele fica na dúvida se, ele hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era, então, esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico. Então, eu adoro ler Machado também por isso, para a gente perceber as transformações da cidade. Então percebam, em 50 e poucos anos ali, o Campo de Santana já é mais ou menos o que nós conhecemos hoje do que é o Campo de Santana. Naquela época era apenas um lugar rústico. Na semana anterior, tinha feito 2 suetos, ou seja, tinha cabulado, matado, gaseado, como você fala aí na sua cidade. Lá em São Paulo, quando era criança, ele falava matar aula. Aqui no Paraná, eles falam gasear aula. Eu também já vi cabular aula, não lembro de onde, mas isso, eu já aprendi. Então, ou seja, como for aí da sua cidade, então ele já tinha 2 dias, ele tinha enforcado ali as aulas. E o pai acabou descobrindo, e ele acabou tomando uma sova do pai. Então, doía muito aquilo e aquilo faz com que ele vá para a escola para não apanhar de novo. E ele admite, não era um menino de virtudes. Lembre-se que agora ele está contando esse conto já na idade adulta, já muito tempo depois. E ele chega na escola, ele vai lá rapidinho, chega lá, já sobe a escada, vai para chegar antes do professor. O professor chamava-se Policarpo, tinha o nome de Policarpo, 50 anos, um pouquinho mais. E é curioso, logo que ele senta à mesa, ele é aquele professor que ele senta à mesa e ele fica sentado o tempo todo, ele não explica nada. Abra um livro e faça uma página tal. Tem professor assim ainda hoje? Infelizmente tem. Uma crítica assim, professores que não explicam, apenas abra o livro e se vira, moleque, se vira, menina. E o professor extrai ali da jaqueta uma boceta de rapé, pessoal, boceta de rapé, a caixinha do rapé. E era comum eles cheirarem o rapé, até em sala de aula. Rapé o que é? Rapé é um fumo em pó. Isso era muito comum à época. E para quem estuda hoje, ainda bem que tudo mudou. Eu mesmo tive um professor de física que dava aula para mim no ensino médio, que ele fumava dando aula, e ele baforava ali dando aula, e continuava. Aquilo era uma prática aceita pela direção da escola, aceita, Enfim, ele dava aula assim. Logo que ele está sentado ali, que começa a aula, o filho do mestre, o filho do professor, falou com ele: seu Pilar, eu preciso falar com você, bem baixinho. E esse filho do mestre era o Raimundo. O Raimundo era um menino que era mais
atrasado, digamos assim, tinha mais dificuldade em entender o conteúdo, tinha mais dificuldade, né? Então ele queria o quê? Uma ajuda do Pilar. E o Pilar, a escola era desinteressante para ele, por quê? Porque as lições ali que o professor passava, né? Ele terminava rapidinho e o resto da aula ele ficava sem fazer nada. Tá? Então, essa é uma crítica ao sistema educacional, à escola e a esse tipo de professor, como o professor. Esqueci o nome do professor agora. Policarpo. Professor Policarpo. Então, o Pilar se sentia mal ali naquele ambiente. Enquanto ele está ali sentado, né, por exemplo, ele vê um papagaio voando no céu, e o papagaio tem essa simbologia, né, voando, está livre pelo ar, e tudo que ele quer é estar lá fora. A escola não é interessante, a escola não faz pensar, a escola tem um teto ali, ele pode ir muito mais, né? Mas fica naquele básico, por quê? Porque tem um professor ruim. E esse professor, ele tem um cuidado especial com o filho, ele castiga mais o filho, né, do que o restante da turma. Eu já tive essa experiência, fui professor, né, da minha filha por 4, 5 anos de aula para minha filha. 4 anos. 4 anos eu dei aula para minha filha. E a maior preocupação era essa, não tratá-la de forma diferente do que eu trato os demais alunos. Espero que tenha conseguido. O Raimundo, né, que é o filho do professor, queria falar com ele, só que o Curvelo, que era um outro menino, não tirava os olhos, né? Ficava de olho para aquilo, e aquilo foi, né, se prolongando, e ele queria saber logo o que era, né? Aí o Raimundo mostra para ele uma moedinha de prata, uma moedinha que a mãe deu para ele. E o Raimundo era só acostumado com cobres, ele vê aquela moedinha branca, brilhando, uma moeda fina, uma moeda, né? Aquilo, ele só trazia uns cobrezinhos ali no bolso, né? Uma moeda feia, uma coisa feia. Ele se encanta com aquilo. E o Raimundo faz uma proposta. Você me ensina a lição de sintaxe e eu te dou essa moedinha. O Pilar já era acostumado a ensinar. Ele aprendia rápido, então ele ensinava. E o professor, né, ficava ali lendo o jornal enquanto eles estavam, né, eles estavam ali estudando. Eles mesmos, o professor não levantava nem para escrever no quadro. E lia o jornal. E ele percebeu que o professor lia o jornal com um entusiasmo maior naquele dia. Por quê? Exatamente por causa dessas transformações. A questão ali da lei da maioridade, né? O Dom Pedro II, ele iria assumir o trono, né? Ele assumiu, se eu não me engano, em julho de 1940, dois meses depois ali. Só que tinha um problema que era o Curvelo. O Curvelo ficou de olho, o Curvelo viu tudo aquilo. Mas, mesmo assim, ele passa a lição, ele passa, né, ajuda ali o Raimundo. Depois de um tempo em sala, ele vê o Curvelo do lado do professor e o professor o chama. E o professor o chama com voz de trovão, conforme ali o nosso narrador. Então o senhor recebe dinheiro para ensinar lição aos outros? E ele não tem defesa. Ele fez realmente isso, né? O que acontece? Palmatória. E palmatória também era usada quando não se aprendia lição. Ou seja, a escola ia castigar de qualquer jeito, né? Essa crítica também. Então, o que era melhor? Eu ficar lá fora e voltar para casa e apanhar? Ou ir para a escola e apanhar também? Não tinha saída, né? E ele acaba levando ali umas 10 palmatórias, se eu não me engano, né? Uns 10 bolos, como se chama, né? Estica a mão, palmatória, para quem não sabe, era né, que se batia na mão dos alunos. Isso é proibido em sala de aula, até aquelas réguas grandes, né, hoje são proibidas em sala de aula, não se usa em sala de aula, eu só proíbo para os professores não baterem nos alunos. Olha que coisa ridícula, né? Mas essa é a simbologia de não ter até aquelas réguas grandes em sala hoje, mais como havia antigamente. Na saída ele pensa ali em pegar, né, o delator, o curvelo, né, curva, tá? O delator, o curvelo, mas o curvelo some e não volta na escola à tarde, ou seja, eles tinham escola em tempo integral, né? Ou seja, o tempo perdido em tempo integral, ainda era o dia todo.
Chega em casa, como que ele explicar para a mãe? Ele mente, né? Ele mente, ele fala que ele apanhou porque não sabia a lição. Então, a mãe acaba aceitando aquilo ali. No outro dia ele acorda cedo com a ideia de procurar a moeda. E ele vai antes para a escola, só que ele não acha a moeda, né? Aliás, ele encontra ali um grupo, né, um batalhão de fuzileiros que vinham ali com o tambor à frente, rufando, e ele não consegue ir para a escola. Ele vai acompanhar aquele batalhão. Olhei para um, finalzinho do conto, olhei para um e outro lado, afinal não sei como foi. Entrei a marchar também ao som do rufo, creio que cantarolando alguma coisa, rato na casaca. Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei amanhã na praia da Gamboa. Ou seja, ainda foi para a praia. Voltei para casa com as calças enxovalhadas. Ele tinha, né, estava com calças novas que havia, né, ganho da mãe. Sem pratinha no bolso, nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita. E foram eles. A pratinha se foi. Foram eles. Raimundo e Curvelo que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, outro da delação. Mas o diabo do tambor que me chama, né, para ir para outros lugares. Eu não consigo porque lá é muito mais interessante do que a sala de aula. Então essa é a crítica. Escola deve ser um lugar para atrair, atrativo. Professor deve ter uma aula atrativa para o aluno. Essa é a grande crítica aqui deste conto, tá? Se você chegou até o final aqui, é porque valeu a pena. Então, não curtiu o vídeo aí, curte, comenta, né, para dar engajamento. Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Espero realmente que tenha gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!